De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele Deus não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidos de um vil tentador. Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele Deus não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investido de um vil tentador. Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Que eu e você não venha parar, meus irmãos, por conta de pessoas que não acreditam em mim e você, meus irmãos, por conta de palavras que pessoas, meus irmãos, né, fala contra mim, contra você, meus irmãos. Que eu e você, meus irmãos, não venha parar, meus irmãos, por conta de pessoas que não acreditam em mim e você. Porque se as pessoas não acreditam em mim e você, meus irmãos, mas Deus, ele acredita em mim e você, meus irmãos. E que você não venha parar, meus irmãos, por conta, né, de pessoas que não acreditam em mim e você, meus irmãos. Porque pode todos não acreditar em mim e você, meus irmãos, mas Deus, ele acredita em mim e você, meus irmãos. E o que importa é isso, que Deus, ele acredita em mim e você. Pode todos não acreditar em mim e você, não dá nada por mim e por você, mas Deus, meus irmãos, ele acredita em mim e você. O que importa é isso, meus irmãos. Amém, meus irmãos? E desde já eu quero desejar um bom dia para todos meus irmãos e a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? E que está falando a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? Que se encontra em Isaías, capítulo 43 e o versículo 25. Amém, meus irmãos? Isaías, capítulo 43 e o versículo 25. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Só até aqui, meus irmãos. E Deus está falando para mim, para você, meus irmãos, é que ele, meus irmãos,
apaga o meu e o teu passado, meus irmãos. Porque quando você aceita Jesus, meus irmãos, quando você, né, entrega a nossa vida para Deus, meus irmãos, que eu e você somos verdadeiramente, meus irmãos, um servo de Deus, meus irmãos, que você faz a vontade dele, meus irmãos, que eu e você, né, deixa o pecado para trás, meus irmãos, que a gente não volta a praticar mais o pecado, as coisas erradas, meus irmãos. Deus, ele apaga nosso passado, meus irmãos. Porque quando você aceita Jesus, meus irmãos, nosso passado fica para trás. Deus, ele apaga tudo, meus irmãos. Ele joga no mar do esquecimento, meus irmãos. Porque tem pessoas, meus irmãos, que querem de todas as formas lembrar o meu e teu passado. Tem pessoas que querem de todas as formas, né, jogar na tua cara, né, o nosso passado, quer lembrar, que é para entristecer a mim e a você, que é para mim você sair da presença de Deus, meus irmãos. Mas Deus, meus irmãos, ele apagou o meu e teu passado, o que importa é isso. Pode quem quiser, meus irmãos, querer apontar o meu e teu passado, né, querer falar do meu e teu passado. Mas o que importa, meus irmãos, é que Deus apagou o meu e teu passado. Porque vocês somos nova criatura, meus irmãos. Porque a partir do momento que você aceita Jesus, meus irmãos, nosso passado ele fica para trás. Porque vocês somos novas criaturas, meus irmãos. E o que importa é isso, meus irmãos. Porque as pessoas, meus irmãos, sempre vão querer julgar a mim e a você. Sempre vão querer lembrar do meu e teu passado. Que é para entristecer a mim e a você. Mas o que importa, meus irmãos, é que Deus apagou o meu e teu passado. Que o meu e teu passado ficou para trás, meus irmãos. E o que importa é isso, meus irmãos. Que você não ligue, meus irmãos, para as pessoas que ficam apontando o meu teu passado. Porque tem pessoas que é assim, meus irmãos, que quer entristecer a mim e a você, né? Fica apontando o meu teu passado. Mas o que importa, meus irmãos, é que Deus apagou o meu teu passado e ele não lembra mais, meus irmãos. O meu teu passado Deus apagou, meus irmãos. O que importa é isso, meus irmãos. Pode quem quiser, meus irmãos, querer falar do meu e teu passado. Mas o que importa é que o meu teu passado ficou para trás, meus irmãos. Porque vocês somos nova criatura, meus irmãos. Porque quando você aceita Jesus verdadeiramente, meus irmãos, o nosso passado fica para trás. Ele apaga, meus irmãos. E o que importa é isso, meus irmãos. Que nessa manhã você erga a cabeça, meus irmãos. Né? E não ligue para as pessoas que ficam apontando o meu teu passado. Porque o que importa é que Deus apagou o meu teu passado. O que importa é isso, meus irmãos. Porque o meu teu passado ficou para trás. E Deus ele não lembra mais, meus irmãos. O que importa é isso. Porque as pessoas sempre vão querer julgar a você. Né? Porque perfeito só Deus, meus irmãos. E mesmo assim, nem Deus agradou a todos. Imagine vocês que são os pecadores. E as pessoas sempre vão querer apontar o meu teu e os teus, né? E os teus defeitos. Sempre vai querer lembrar o meu teu passado. Mas o que importa é que o meu teu passado ficou para trás, meus irmãos. E que Deus apagou. O que importa é isso. Pode quem quiser querer apontar o meu teu passado. Mas o que importa é que Deus ele apagou o meu teu passado, meus irmãos. Porque vocês somos nova criatura, meus irmãos. Porque aquela velha mulher, aquele velho homem ficou para trás, meus irmãos. O que importa é que eu e vocês somos hoje, meus irmãos. De onde Deus tirou a mim e a você. Porque Deus tirou você do amassado, do pecado, da sujeira. Deu um banho, colocou veste nova. Para mim você fazer a obra dele. Porque quando Deus tira você do mundo, meus irmãos, do pecado, do amassal, é para mim você fazer a obra dele. Para mim você fazer, né, a vontade dele. E o que importa é isso, meus irmãos. Que vocês são nova criatura. Que você fazemos a vontade de Deus. E que o meu teu passado ele apagou, meus irmãos. Ficou para trás. O que importa é isso, meus irmãos. Porque aquela velha mulher, aquele velho homem ficou para trás, meus irmãos. O que importa é que vocês somos hoje, meus irmãos. E vocês somos princesas, somos príncipes do Senhor. E que vocês a cabeça. Levanta a cabeça, meus irmãos. E siga em frente. Porque a obra de Deus não pode parar, meus irmãos. Independente de quem queira apontar o meu teu passado. Mas o que importa é que Deus apagou o meu teu passado. O que importa é isso, meus irmãos. Porque a velha mulher, o velho homem ficou para trás, meus irmãos. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu essa palavra. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor. E tenham todos um ótimo sábado e um bom dia.